Olá, muito bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite. Eu sou o Fábio Nasa, apresentador da série Apometria, porque sim, Apometria, porque não, e da série Apometria, estudo de casos. Voltamos com mais um case de sucesso ou insucesso junto à tratativa apométrica. Case de hoje intitulado Obsessão de encarnado para desencarnado, a vítima. Muito bem, voltamos com mais um case de sucesso ou insucesso junto à tratativa apométrica. Case de hoje intitulado Obsessão de encarnado para desencarnado, a vítima. Na verdade não é bem a vítima. Consolente, na casa aí dos 38 anos, sexo feminino. Tem a narrativa de que havia perdido num período aí de 2, 3, 4 anos. Primeiro desencarna a mãe, depois desencarna pai, depois sobra a irmã mais velha que também vem a desencarnar, tá? Não foi um desencarne coletivo, foi gradativo, primeiro um, depois outro, e a esta traz a narrativa de o porquê isso estava acontecendo com a vida dela, o porquê ela estava ficando sozinha, blá, 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 blá. Num processo terapêutico narrado aí há quase 5 anos, e isso já levanta um dado bastante interessante. Eu brinco que seu processo e é uma brincadeira séria, se o seu processo terapêutico ele está transitando aí de longa data, alguma coisa está errada. Ou você virou amigo e está jogando dominó com seu terapeuta, tá? Ou o processo não está eficiente, ou seu terapeuta não está sendo ético o suficiente para fazer você caminhar para frente, tá? E ele pode estar se aproveitando aí dos seus buracos emocionais para não largar o osso e não perder o cliente, tá? Isso precisa ser avaliado, tá? Terapeuta, psicólogos ou coisas do gênero. Enfim, então esse já era um sinalizador, um marcador, ou a consolente também não está afim de sair da posição a qual se encontra. Dentro desse contexto que ficou muito claro, um contexto vitimista com relação aos céus, à vida, ao azar, porque isso acontece uma pessoa inteligente, uma pessoa bonita, uma pessoa com saúde, uma pessoa com recursos e tudo mais, o porquê estava estacionada nesta situação de longa data. Ao rastrearmos o campo, duas médiuns narram Para, Bartô! Ao rastrear o campo, duas médiuns narram um contexto de dor e sofrimento que, num primeiro instante, parecia ser a dor e sofrimento da consolente. Mas ao se aprofundar um pouco, e isso vale já como dica para você, apômetra, trabalhador da apometria, não se prendam às primeiras impressões, tá? Triangulem, operador, triangula com 2, 3. Detectamos que no campo energético estava o núcleo familiar, tá? A dor e angústia da consolente não era da consolente, a dor e angústia era do núcleo familiar que estava sofrendo um processo aí de obsessão de encarnado para encarnado para desencarnado, tá? De longa data. Ou seja, a ponta física presente não estava deixando os entes queridos seguirem o seu caminho, prendendo eles a um contexto de dor e sofrimento. Muito bem, nem sempre o consolente é tão vítima quanto ele apresenta ser. Não estamos aqui no caráter de julgamento, mas um caráter de constatação de um fato que é muito comum, tá? Dentro das vias obsessivas nós podemos ter processos obsessivos de encarnado para encarnado, encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado e desencarnado para desencarnado, fora os processos auto-obsessivos, tá? Então, neste caso, tá? Uma via obsessiva de encarnado para desencarnado. Foi bastante difícil o processo de encaminhamento dos encarnados, dos desencarnados, mas foi realizado com sucesso e esclarecido para a ponta física presente, tá? Em tratativa,
a necessidade dela trabalhar o campo mental, emocional. Inclusive nós tivemos uma situação bastante interessante. Durante a tratativa, em determinado momento, nós nos preparamos para trazer uma linha de esquerda que precisava ancorar o trabalho e tudo mais. Foi orientado que num primeiro momento não energizássemos a consolente. E aí o porquê? Consolente com uma força mental bastante ostensiva, bastante potente, tá? E aí a energização da consolente nesta etapa, antes do encaminhamento provavelmente ia dar força para que ela mantivesse ainda presa os seus entes a qual estamos narrando nesse contexto aqui. Muito bem, bastante interessante que ao ancorarmos o guardião para dar suporte ao trabalho, nós estamos fazendo esse atendimento via e-live, via videoconferência. A médium que estava ancorada, incorporada lá em sua residência, aí eu não vou narrar, mas nós temos sim processo de incorporação, mesmo trabalhando via videoconferência, naturalmente, de personalidade, de guia, de mentor, de sofredor e assim por diante. Nós tivemos aí a queda de conexão dessa consolente, dessa médium incorporada. E aí ela, uma médium já com experiência, se incorporou, voltou à sala e o guardião que estava nos orientando ao trabalho diz assim: a ponta física presente está prendendo, derrubou a conexão, além de aprisionar mentalmente, emocionalmente o núcleo familiar, derrubou a conexão. Olha o tamanho da força mental dessa bichinha em tratamento, tá? E aí houve um trabalho mais terapêutico do que um trabalho energético, espiritual, de conscientização da consolente, de libertação. Quem ama liberta, quem ama não quer posse, não quer aprisionar desse jeito. Isso é um sentimento de paixão, é um sentimento egoísta. Eu te amo, mas se eu te amo e o teu caminhar para frente será por teu bem, para tua evolução, para o teu melhor, eu quero que você siga adiante. Então nós temos aí toda a matemática dessa lei do mentalismo, do magnetismo humano, da potência mental que um encarnado pode exercer e assim por diante. Tivemos o sucesso então de encaminhamento do núcleo familiar, e aí ficou muito claro e reforçado, algumas vezes quase que desenhado para a consolente, inclusive depois com o complemento de uma mensagem bastante incisiva, mais aguda, do seu meia-noite, sobre a questão da mudança de padrão mental e da busca, inclusive, de rever o contexto terapêutico para que ela pudesse buscar um contexto terapêutico efetivo e eficiente, e não estar há 5 anos, ela já estava formada em psicologia, né? 5 anos com o mesmo terapeuta, já é formada como psicóloga aí, por tabela aí, no contexto, se vocês olharem aí a grosso modo, fazer essa análise mais fria, cartesiana. Não desmerecendo o profissional, mas há de se questionar por que o indivíduo está há 5 anos no processo terapêutico e está nesse loop e não consegue fechar luto e não sai da posição de vítima, infantilizada, imatura e assim por diante. Muito bem. Princípio do 80-20, consolente foi convidada a retorno. É difícil nós termos retorno de tratativa energética, espiritual lá no núcleo Vida Plena, mas neste caso, desde que a consolente fizesse algumas lições de casa, dentre elas a revisão do processo terapêutico, entre outras coisas. O que eu posso te dizer que me parece, tudo indica até o momento presente, que a consolente começou a dar alguns passos em direção a uma nova etapa terapêutica e me parece que vai acatar aí o contexto orientativo das tratativas apométricas. Mais um case de sucesso ou insucesso junto à tratativa apométrica. Compartilhem, divulguem, debatam. É isso, minha gente. Acessem meu site www.fabionasa.com.br. Outros cases de sucesso ou insucesso junto à tratativa apométrica. E até a próxima. Beijo a todos.